Esse é mais um episódio do Papo com Clê, gravado em São Paulo, com a parceria com uma empresa que eu adoro, que é a Elo. Se você acompanha o canal, você já tá sabendo do Elo Feat dos Sonhos, uma parceria entre a Elo e o Ministério da Cultura, onde 10 artistas novos de 10 ritmos brasileiros diferentes serão contemplados a fazerem um feat dos sonhos com 10 artistas consagrados. Olha que coisa linda. E eu fico muito orgulhoso de ser parceiro de um projeto tão lindo, tão inclusivo e que de fato respeita a música brasileira, a cultura brasileira e os artistas nacionais. Bom, roda o VT aí, Pretinho, que esse vídeo é sensacional. Alô! Mais um episódio do Papo com Clê. Hoje eu tô aqui em São Paulo, num episódio especial com meu parceiro Felipe Cordeiro. Prazerzão tá aqui, Clê. Pô, cara, Prazerzão que mesmo. bacana. Já vimos que temos amigos em comum. Amigas e amigos em comum. Muitos amigos em comum, coisa boa. Vem cá, eu queria primeiro te perguntar o que é o carimbó e o tecnobrega? Ah, isso é música do Pará. Você conseguiria me definir exatamente esses dois ritmos antes de eu te perguntar como que a música chegou até ti? Sim, carimbó e tecnobrega, né? São duas músicas diferentes do estado do Pará. Uma é bem tradicional, bem ancestral, ligado a essa mistura afro-amazônica, que é o carimbó, que vem dos tambores, que vem dos terreiros. É uma música que já tem muitos anos de tradição oral e começa a ser gravado para valer nos anos 60 e 70 e tal. Tecnobrega é uma música urbana, bem mais recente, ligada aos anos 2000, ligada à periferia de Belém, do Pará, onde, quando chegam os computadores na periferia de Belém, os músicos ou os DJs, a galera que estava produzindo música com aquela bagagem histórica que tem no estado do Pará com o brega, que vinha se fortalecendo desde os anos 80, principalmente, lá no estado do Pará, com uma indústria local forte, com um jeito de comercializar, de estetizar também, né? De dança, de festa, enfim. Então teve a geração do brega anos 80, a geração do brega anos 90, e teve, na virada do 90 para o 2000, o tecnobrega, que é quando junta a cultura eletrônica com o brega. E é muito interessante esteticamente, porque as aparelhagens, que são aqueles sistemas de som que tocam música no Pará desde o final dos anos 40, as primeiras aparelhagens, especialmente nos anos 80, tocou muito house e tocou muito techno, como foi uma febre mundial, e tocou muito lá. Eu leio o tecnobrega como um tempo depois, final dos anos 90, essa síntese dessa música eletrônica, muito house, muitas coisas assim, com a cultura do brega, deu do tecnobrega. Você acha que tem a ver com as raves que estavam acontecendo naquele momento ou movimentos paralelos que não se tocaram de alguma forma? É paralelo, mas tem tudo a ver, porque é como se a festa de aparelhagem, num certo sentido, fosse a nossa rave, especificamente. É o jeito que a gente curte ali música eletrônica historicamente. Muitas vezes essas aparelhagens são montadas em sedes abertas, então parece um pouco... Só que é uma rave paraense, digamos assim. Isso é uma metáfora, né? Não é exatamente uma rave, mas é um paredão de som gigantesco. Basicamente, a partir dos anos 90, começa a tocar só música local. Quer dizer, toca um pouco de tudo, mas ficou muito forte a coisa do brega e do tecnobrega a partir dos anos 2000. Então é o nosso jeito de fazer festa. O carimbó é uma outra parada, uma parada ligada ao interior do estado do Pará. É muito forte no Marajó, muito forte na região do Salgado, que é uma parte do Pará onde ainda pega o Oceano Atlântico ali e tal. E forte em Belém também, todo o estado do Pará, no oeste e tal. Mas é uma música ligada à coisa dos tambores, a uma ancestralidade afro-amazônica, digamos assim. Então, musicalmente, o carimbó é... Vou ensinar assim a pureza a dançar no mesmo... Uma coisa assim. O tecnobrega é uma música eletrônica, uma das várias vertentes do brega. A batida é assim... Vem sintetizadores e tal. Essa coisa de você pegar músicas que existem
ao redor do mundo, né? De Coldplay a Lulu Santos, passando por absolutamente tudo. Mudar a letra. Isso nasce aonde, cara? Porque eu ri muito, porque a Mari, nossa amiga em comum, ela, sempre que a gente andava de carro por lá, ela falava, deixa eu te mostrar o nosso Tecton Brega. E aí, assim, eu ouvi e falava, peraí, você é Lulu Santos, né? Mas é com outra letra. Michael Jackson com outra letra, né? Coldplay com outra letra, tudo com outra letra. O lance de fazer versão, eu acho que é uma parada muito antiga e ligada a vários estilos, né? Você vai encontrar na Jovem Guarda, você vai encontrar em várias paradas, você vai encontrar a versão. No entanto, o sentido da versão no brega e no tecnobrega paraense, pelo menos eu leio assim, eu vejo como uma espécie de afirmação da comunidade. A comunidade está ali, aqueles bairros, aquela galera ali, tá ouvindo uma música pop que tá fazendo sucesso no mundo inteiro. Tá tocando, sei lá, uma música do Daft Punk explodiu. O cara não fala inglês. Ao mesmo tempo que ele olha para a música e ele meio debochadamente, mas também meio assim, quase que com uma certa revolta, fala assim, vou fazer a versão da minha comunidade. É um pouco esse o significado. Isso é assim como eu leio, né? E é uma febre mesmo, tem muitas versões. Tem uma irreverência nessa história. Tem uma apropriação. É engraçado, eu leio, assim, você tem esse eixo oficial do capitalismo no Ocidente, Europa, Estados Unidos. Então a música pop circula por ali, né? Tudo que é fora meio desse eixão no Ocidente é considerado periferia, inclusive o Brasil inteiro. Mas dentro do Brasil, a gente lá no Pará já está à margem da margem do que são os eixos oficiais de fonogramas, de música pop. Então a gente quer fazer música pop, a gente faz música pop, a gente faz do nosso jeito, pegando as músicas que já estão ali estouradas e que a gente quer trazer para nossa onda, sabe? É um pouco esse, assim, o jeito que eu leio um pouco das versões. E meio à margem, inclusive, você falou do capitalismo, mas da indústria fonográfica como um todo, né? Sim, é totalmente à margem. É a brincadeira, é a subversão de pegar... Cara, tem uma música do Kraftwerk, que é Das Model, que é uma música... Eles fizeram versão? É um hino em Belém. A cada dia que passa eu fico louco por ti, meu bem, eu fico louco. E sabe o que é legal essa versão? Porque na versão do Kraftwerk, o cara canta em alemão a primeira parte e o sintetizador responde. Aí o sintetizador... Na versão paraense é assim. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Aí vem um back feminino. Meu bem, eu fico louca também. O synth então, vira um back vocal. Assim. Então tem essas jogadas. É meio que pra provocar, pra brincar, pra subverter a lógica do pop oficial. É um pouco essa jogada. E no meio e pra dançar. Sempre pra dançar. Essa história é pra dançar, tudo pra isso se é divertir. pra virar uma parada pro baile daquele bairro, daquela aparelhagem, daquele circuito. No meio desse contexto, qual é a tua primeira lembrança da música? Olha, a gente tá... minha primeira lembrança da música em geral? Em geral, você lá novinho. Cara... O Felipe garotinho. São muitas lembranças, né? Mas eu vou falar uma coisa que vem um pouco imediatamente à cabeça. Eu lembro que eu devia ter, sei lá, meus 5 anos de idade. Criança mesmo, né? Final dos anos 80, começo dos anos 90. Tinha uma música que estava estourada na televisão e estourada na rádio do Brasil inteiro, que era a Docica, do Beto Barbosa. E eu ouvia meus primos cantando, via no colégio, blá. E eu lembro de eu estar criancinha lá no bairro dos Jurunas, em Belém, bairro onde eu cresci, e saí de lá, com 17 anos, mas fiquei lá até mais ou menos isso. E a galera, assim, em algum momento eu descobri que aquela música tinha sido produzida, dirigida pelo meu pai, Manuel Cordeiro. Eu lembro que eu fiquei meio... Falei, pô, essa música que tá todo mundo cantando, foi papai que gravou. Taran. Aí, de repente, o Beto Barbosa já tava andando por ali. Então, assim, eu lembro muito disso, de ser criancinha, brincando com meus primos, a galera no colégio cantando essa música, e essa música na televisão. E eu lembro de estar rolando um rebuliço, porque essa música estava estourando, meu pai que tinha dirigido, meu pai estava indo na televisão tocar com o Beto, na Manchete, na Globo, sei lá qual era, especial. E eu lembro um pouco disso. Isso bem pequenininho, né? Depois eu lembro muito dessa vivência musical com meu pai na infância, assim, de bandas, de estúdios e tal. Você tinha noção da importância do que teu pai tinha pra música naquele instante? Não. Assim, eu via que rolava uma onda em torno, né?
E a gente ia pro estúdio, era uma fase de empolgação, porque a lambada tava estourando. Ele e o meu tio Barata, guitarrista, estavam ali presentes, tocando, gravando. Então rolava uma felicidade, tava chegando dinheiro em casa. Eu lembro disso também, que a gente estava mudando um pouco de situação. Isso é o que? Anos 80? Anos 89, 90. Eu lembro de ver isso no Chacrinha, de ver isso nesses programas de TV, né? Então eu fui criado no leite da lambada aí do brega, assim, né? Eu lembro disso, de ter mudado um pouco da casa que a gente morava, que enchia de água, para uma casa que não enchia de água, porque meu pai estava ganhando algum dinheiro com a coisa da lambada e tal, que ele tinha produzido. Mas aí eu fui crescendo enfim, aí fui caminhando e fui entendendo de outro jeito, e entendendo o papel ali do meu pai, do meu tio, e aquela história toda, o que era aquilo, né? E depois de adulto eu fui revisitar mesmo, estudar, pesquisar meu pai, digamos assim, essa produção, porque ele gravou... ele fala em 1000 discos, eu não acho que seja improvável mesmo, porque era uma época de gravações em larga escala, de gravadora, né? Era mais instrumentista como ele, que era o melhor de um determinado estilo, o cara saía de um estúdio para outro, né? Por exemplo, estourou um artista, saía, aí a gravadora chegava assim, faz 10 discos desses até o final do ano. Era assim mesmo. Então ele fazia 3 numa semana, e ficava bebendo e gravando, e eu ia pro estúdio jogar bola sozinho no corredor do estúdio. Lembro disso. Você tem essas lembranças? Tenho. Mas estúdio São Paulo e Rio? Todos os estúdios. Estúdios de Belém. Tem um estúdio em Belém que é a Gravação, que é um estúdio muito importante na consolidação dessa indústria local, do disco e dos artistas, que é a Gravação. Meio que pautou a sonoridade, não só com a equipe do meu pai trabalhando, como de outros produtores também. O próprio Pinduca era um desses produtores. Mas o estúdio da Gravação pautou um pouco o jeito que se produzia, que se consumia brega, lambada, carimbó elétrico lá no estado do Pará e também no Nordeste, que começou a ir pro Nordeste o negócio. Então eu tenho uma memória de criança para isso, como uma criança normal. Eu ia para ficar com meu pai, assim, aí meu pai parava de gravar, me trancava a gente ia para uma sala separada e ia ficar estudando história comigo pro colégio, sabe? Umas coisas assim, bem engraçadas. Hoje eu paro pra pensar, acho bem engraçado. E ele, nessa construção dessa tal guitarrada, que ele virou o brabo da história, você sabe onde ele foi buscar essas referências? Queria trazer ele um dia aqui pra ele falar sobre isso. Tem que trazer o papai. Meu pai tem muita história, tá completando 70 anos, né? O meu pai começou muito jovem, ele é filho de um cearense que migrou pra Amazônia nos anos 40. Naquele fluxo da borracha. Meu avô foi ser seringueiro no Marajó nos anos 40. E pra lá ele teve os filhos, inclusive meu pai e meu tio. Meu pai começou a tocar nos anos 70. Gravou, por exemplo, um disco do Eli Farias e seu conjunto, que é um grupo que, junto com os primeiros discos do Pinduca, foram os primeiros registros de carimbó elétrico, na formação elétrica, com guitarra, baixo. Porque carimbó era uma coisa de tambor, como eu estava falando. Nos anos 70 tem o que a gente chama de carimbó moderno, que é esse carimbó com banda, com guitarra elétrica e tudo mais. Meu pai gravou com Eli Farias nos anos 70 e mergulha nos estúdios nos anos 80. E muitas coisas que ele gravou, junto com a equipe dele, dirigindo essa equipe, se tornaram referências dentro e fora do estado do Pará. O Beto Barbosa talvez seja a coisa mais famosa do ponto de vista midiático, assim, gravou aquelas coisas todas, Preta e tal. Mas gravou também Banda Carrapicho nos anos 90, Bate Forte o Tambor, quero te ver. Nossa, só sucesso. E gravou muita coisa que aconteceu lá também, no Norte e no Nordeste, que virou referência, sei lá, pro forró moderno dos anos 90, que, enfim, muitos artistas e tal. Então, assim, a história do meu pai é uma história interessante e gravou discos de guitarrada, discos de carimbó, discos de brega, discos de lambada. Você sabe qual foi a referência de guitarrista dele? Existe? Existe várias, né? É aquela coisa, ele é de uma geração que vem dos bailes, né? Sim. É uma coisa que eu não sei o que é. Que, né, a gente outro mundo, é outro né? mundo. Assim, o cara tocava no baile tudo. De Hendrix a... Tudo. E tocava tudo. Era outra época mesmo. Mas ele gosta de Carlos Santana, ele gosta de Police, seu conjunto, gosta de umas coisas assim. Olha que legal, gosta muito de choro. Acho que é uma galera da guitarrada, uma galera que tem muito essa ligação com o choro.
É um jeito brasileiro de tocar, de improvisar, de brincar com a parada, assim. Muitos músicos até, como o próprio Mestre Vieira, que é o primeiro grande guitarrista de guitarrada, que gravou o primeiro álbum em 78, um álbum chamado Lambada das Quebradas. O Mestre Vieira tocava choro. E ele migra para guitarra, tocava outros instrumentos e migrou para guitarra. Então tem essa coisa do choro, né? Que legal, meu pai olha só. Também é. A referência do baile, onde tocava de A a Z. E a relação com o choro, né? Isso. Que junção interessante. Nessa coisa da guitarrada, tem choro, tem um pouco da estética, ou da formação da Jovem Guarda, que é a coisa das guitarras, né? Tem essa música dançante do Caribe que encontra a Amazônia e que é a própria história dessas músicas contemporâneas da Amazônia, né? Do carimbó elétrico, do brega, da lambada, da guitarrada. Elas são frutos, ou elas devem muito a esse encontro da cultura caribenha com a cultura ali da Amazônia. Então, o nosso brega, diferente do brega que tem no resto do Brasil, tem essa marca da influência caribenha nas guitarras, na bateria, no jeito de dançar e tudo mais. Sabe o que eu acho engraçado, Felipe? Curioso e rico, né? Porque hoje a gente vive num mundo globalizado, onde um Google resolve a nossa vida, né? Sim. Como era ser desse lugar num mundo não globalizado? Pois é. Onde a última fonte, a mais importante era a Rede Globo, né? E aí você tinha o canal do Silvio Santos, mas era o nosso universo, era a nossa lente, né? Pro mundo era o quê? Era assistir a Rede Globo. Você tá falando aí de todas essas músicas que você cantou, que eu conheci, ou eles estavam no Chacrinha, ou no Globo de Ouro, ou algum programa, né? Isso. Como era estar ali? Porque é o que você falou, a gente sente um pouco à margem, né? Sim. Num momento que não tinha globalização, que alguém daqui não ia conseguir dar um Google e descobrir o seu pai, por exemplo, a não ser que eu comprasse o disco e fosse atrás da ficha técnica, né? Isso. Eu vou até começar do final dessa tua provocação. Ficha técnica e papai. Eu lembro que quando eu comecei a gravar meus discos e a me lançar na minha carreira, eu lembro que um dos meus objetivos, do meu interesse, era trazer meu pai para perto para mostrar para essa geração. Ele tocando livremente. Porque quem conhecia meu pai, conhecia dos anos 80 e 90, ligado às fichas técnicas. Quem lia ficha técnica sabiam esse universo de discos que meu pai tinha trabalhado. Mas eu tava lá em casa vendo ele tocar guitarra e violão para caralho. Tipo, destruindo, com muita criatividade, com muita originalidade, uma escola, um jeito de tocar. Ele e meu tio, né? E também ensinou meu tio a tocar, então tem uma coisa ali da família. Eu lembro que eu falei, pai, você tem também que gravar. Eu tô avançando aqui, mas assim. Você tem que gravar seu disco solo para contar essa história que você já fez, ligada às gravações, né? Você se forjou nos estúdios e tudo mais. Mas também para as pessoas estiverem tocando, assim, sem amarras, sem disco, porque também tinha isso. Ele fazia disco numa época que era gravador ali, dizendo os caminhos de como tinha que... Amarrava um pouco, né, o formato. E aí meu pai gravou os discos solo dele nessa década passada e começou a ser reverenciado por uma nova geração. Que legal. Ele tá gravando um disco agora, tá lançando um disco com o Beto Barreto do Baiana System, por exemplo. E o Pupilo. Gravaram um disco juntos, instrumental. Já ouvi o disco, é lindo. E eu falo, pô, é isso, porque tem muita... Eu acho assim, imagina que, sei lá, a história do samba, que é uma história conhecida e quase que oficial da música popular brasileira que foi produzida no século XX, que é uma das histórias da música do Brasil. Ela já tem várias lacunas, várias coisas que se tu puxar o fio, tu vai ver coisa que não foi contada, coisa que tá mal contada. Imagina na Amazônia, uma música que era da periferia da cidade, não sei o que e tal. Eu acho que você tá falando de globalização, então eu acho que o legal de hoje em dia é que, a despeito do caos que vivemos, existe informação, né? E acho que a história e as histórias
dentro da música produzida na Amazônia, da música popular brasileira feita na Amazônia, elas começam a vir com mais força para todo do Brasil hoje. Começam a vir cada vez mais, depois desse acúmulo geracional. Estou aqui falando do meu pai, mas assim, você vai encontrar artistas fortes nos anos 70, sei lá, vai ver Mestre Pinduca, Fafá de Belém, anos 70. Mestre Verequete, que não chegou a vir muito para cá, mas era uma lenda do carimbó e foi muito forte lá. Nos anos 80 teve essa música popular também, né? 90, 2000, você vai vindo artistas, Banda Calypso em algum momento. A lambada invade o país. Aliás, a nossa amiga Mari, beijo pra Mari, falou que você tem a verdadeira história da lambada pra me contar, hein? Olha a responsabilidade. É assim, quando a lambada virou um fenômeno midiático no final dos anos 80... Você sabe que a lambada acabou com o início da minha vida adulta, né? Por quê? Porque, bicho, você adolescente início da vida adulta, a gente não existia aplicativo, você tinha que ir pro front, né? Pô, você viveu isso também. Entendi. E, cara, quem não lançava lambada... tem isso. Entrava pro fim da fila. E eu não sei como era onde você morava, mas aqui no Rio, todos os lugares eram lambada. Então, se você não dançava lambada, você não fazia nem amigos, cara. Era uma coisa meio excludente, você não sabia dançar. E eu até hoje não sei dançar nada. Cara, foi um trauma, porque aquilo acabou com o início da minha vida adulta. Você via as pessoas dançando, porque, cara... Tu era roqueiro? Era roqueiro, roqueiro. A gente perdeu a Camisa gig. preta. Perdemos a gig, total. Cara, tu sabes que no Pará, até hoje, se a pessoa for pra uma situação dessa e não souber dançar, ela vai continuar um pouco... No fim da fila. No fim da fila. Mas, olha, a história da lambada. Vou contar do começo pra não me perder. Eu não vou começar pelo momento mídia, que é o momento final dos anos 80. Eu vou começar do começo. Você tem, no final dos anos 60, um grupo de radialistas. Essa história ela é intrínseca à história do rádio no Pará e na Amazônia. Porque no final dos anos 60, dois radialistas, mais especificamente, um chamado Haroldo Caraciolo, e outro da Rádio Guajará, e outro chamado Paulo Ronaldo, eram grandes... eles divulgavam merengues, divulgavam a música do Caribe nas rádios, nas aparelhagens. Já estava rolando esse contexto, desde as aparelhagens de tocar muito merengue, mambo, rumba, música da América Central e de alguns países da América do Sul, aqui perto, né? Colômbia, não sei o que e tal. Colômbia. Dizem, porque eu não conheço um documento cabal, porque já falar a verdadeira história tem que ter documento, né? Então, assim, eu não conheço um documento cabal que diga que essa história é 100% concreta, mas todos os velhos daquela época convergem nessa história. De que o Haroldo Caraciolo, esse radialista, falava, toda vez que ia tocar um merengue desses, uma música dessa, uma música quente dessa, ele falava, lá vai uma lambada. Quer dizer... que era uma alusão a um gole de cachaça, a uma lambada de cachaça. E é uma música, né, que pega, que é forte. Isso é o que contam. O fato concretíssimo é que em 1976, Mestre Pinduca, no seu 5º álbum, no Embalo do Carimbó e Sirimbó, volume 5, registra pela primeira vez na história do Pará, do Brasil e do mundo, a palavra lambada, associando ela a um tipo de música. A palavra lambada já existe no dicionário, independente de qualquer coisa, mas associando a um tipo de música. E o que seria 76? Lambada número 1, inclusive o nome da música. Depois ele grava Lambada número 2, Lambada número 3. Em 78, Mestre Vieira lança um álbum chamado Lambada das Quebradas. Esses dois marcos dos anos 70 que começa esse fenômeno discograficamente falando. Seria uma grande mistura dessa coisa caribenha, desses ritmos caribenhos, com aquela expressão local do carimbó elétrico, de coisas assim ligadas à dança ali do estado do Pará. Então é uma mistura. Lambada não é um ritmo, lambada é um gênero, é um pouquinho diferente. Ela é um gênero, um guarda-chuva, uma palavra que abarca vários ritmos, como a cúmbia, o merengue, o mambo, e principalmente a mistura de tudo isso com o carimbó, com alguma coisa a mais, né? Nos anos 80, quando chega forte no Nordeste,
vai ser misturada um pouco a coisa do forró. No final dos anos 90, um pouco do que a gente veio começar a chamar de axé music na Bahia e tudo mais. Então, assim, a lambada começa nos anos 70 no Pará, nos anos 80 ela vai para o Nordeste com força, começa a ser produzida em outros estados, Ceará, Pernambuco, Bahia, e vai ganhando um corpo para fazer sucesso nacional. E faz sucesso nacional com tudo nessa época. Aí vem Beto Barbosa, Kaoma, próprio Sidney Magal também gravou alguma coisa nessa linha, né? Cada um fazendo um pouco uma linha e tal, digamos assim. O Pará ficou muito ressentido nessa época, com razão, porque quando essa informação chegou para cá, no final dos anos 80, ninguém falava dessa história da lambada. Por isso que ela fez a provocação. As pessoas meio que liam como um fenômeno baiano ou um fenômeno internacional, mas excluíam, ignoravam, por falta da informação ou sei lá o quê, mas não se contava essa história desses primeiros discos de lambada que faziam e fizeram muito sucesso lá e já era muito forte lá, já era um patrimônio nosso. E, digamos assim. E a lambada saiu um pouco da mídia, em 92, 93, alguma coisa assim, 94. Foi incorporada por outros gêneros um pouco, o próprio axé music, né? Que também é uma espécie de gênero, que também abarca várias coisas. Então, essa música ficou ali meio misturada com tudo isso. Foi se perdendo a coisa da lambada com o movimento da mídia e tal. Mas nunca parou de ser tocada nos salões, nem lá, nem no Nordeste, nem no Norte, nem no Nordeste, nem na Europa, nem um monte de lugar. Você vai, porque tem a coisa da França, que é um outro rolê, que é assim... que os países ali das Antilhas, Guadalupe, Martinica, Guiana Francesa, tem uma conexão direta com Paris. E muita coisa que se produz na Guiana Francesa, em Guadalupe, é muito executada na França. Inclusive, o sucesso do Kaoma tem tudo a ver com isso. Estourou em Paris. Por isso que virou um sucesso global na época. E tem uma polêmica aí com a música Chorando Se Foi, que era uma dessas versões, mas aí era outro tipo de coisa. Porque nessa época, quando o pessoal fazia a versão, era para ganhar dinheiro, né? É diferente da coisa do Tecnobrega, que eu tô querendo dizer. Que é pra se expressar. Porque o Tecnobrega não tá em questão a coisa de ganhar. Tem a coisa do sucesso, né? Sim. Mas não a coisa do ganhar dinheiro com música, porque não tem indústria do disco, como tinha nos anos 80 e 90. Não, e até fazendo um parêntese, quando isso acontece, esse Tecnobrega explode, as gravadoras, eu sei porque eu fui perguntar, depois desse papo que eu tive lá no tal do podcast que nunca foi ao ar, sim, que a Mari organizou pra mim, é que a indústria, em algum momento, igual foi lá no Axé, sim, e falou, vamos ganhar dinheiro com isso aqui, eles chegaram nesse Tecnobrega e falaram assim, isso aqui vai ser complexo, porque a gente vai ter que fazer o clearance de todas essas versões. E não é tão simples fazer o Michael Jackson, porque tinha muita coisa internacional, né? Sim. E aí os caras falam, peraí, isso vai dar muito trabalho, não vamos embarcar. Porque realmente, imagina, a gente teria que pegar aquelas 50 músicas e ir atrás de cada editora para pedir a liberação de uma mudança de letra que diga-se de passagem, não era nada parecido com a original, né? Não, isso é o mais legal. Era o mais legal. Às vezes era uma tiração de sarro de uma história que na original, às vezes era uma história de muita dor. E a letra... E aí eles meio que não foram. Tipo assim, não, isso aqui vai dar muito trabalho. Até a gente conseguir legalizar todos esses fonogramas, né, vai dar trabalho, então eles não foram. Então aquilo fica ali mesmo, né? É uma característica da nossa radical informalidade, da nossa margem mesmo. O fato de a gente estar à margem, produzindo meio que para nós mesmos, muitas vezes, o que é um sintoma do quanto a gente é feliz, né? Porque a gente produz pra gente mesmo. No entanto, tem algumas questões, às vezes. Quando sai de lá, pode acontecer isso que você tá falando, tipo... Eu tô falando da indústria convencional lá de trás. Como é que a indústria oficial organizaria isso, né? Exatamente. Não sei nem como que tá organizando hoje em dia, né? Porque eu já vi no Spotify várias coletâneas de Tecnobrega e, a princípio, elas estão lá, né? Eu confesso que eu também não sei. Inclusive, um dia desse eu tava trabalhando na curadoria de um filme e tudo mais, e entrou uma música chamada Está No Ar, que é uma versão da banda Fruto Sensual, que é uma maravilhosa banda Fruto Sensual, que tem várias versões, inclusive.
Eu não sei como é que legalizaram a música. Entrou a versão. Era um filme grande e tudo mais. Normalmente o cara vai pedir coautoria ou autoria 100% daquilo, né? Eu usei agora, por exemplo, num caso que não tem nada a ver, a voz do Cazuza no fim de uma faixa, né? Sim. E a Lucinha, super generosa, falou, olha, eu quero 15% da autoria da música e que o Cazuza entre como co-intérprete. Justo, né? Estamos usando a voz dele no finalzinho, mas isso pode ter 300 formas de se resolver, né? Às vezes, sei lá. Sim. Acho que vai depender do humor do autor, né? Dizem que esperam o negócio estourar muito para pôr pro autor original e dar a facada. Tem isso Dizem também. que tem isso, que às vezes quando o fenômeno está mais localizado, eles deixam rolar. Aí na hora que vira, puf, global... Isso é o que eu escuto por aí. Não sei se é bem assim, mas às vezes me falam isso. Às vezes quando é local... O forró faz muito isso também no Nordeste. Faz muito. Forró, os arroz. Essa cultura periférica, em geral, faz muito isso. Assim, eu leio muito nesse sentido de uma apropriação do seu sotaque, do seu jeito de dançar, do seu jeito de fazer um negócio acontecer, sabe? Tipo, não, olha, tem uma música da Beyoncé que é bacana, mas vai ficar mais bacana se for botando na batida que eu sei dançar, na batida que eu gosto de dançar. E ainda mexer na letra um pouquinho. Aí mexe, aí faz o que quer, entendeu? O funk que faz isso o tempo inteiro, né? Periferia, eu acho que tem uma coisa da informalidade, sabe? A coisa de tá sem esse controle em cima. Voltando aqui um pouquinho ao menino que vê o pai tocar em casa. Sim. Você falou que você foi estudar música muito cedo, ainda meio sem saber se aquilo era o teu futuro como profissional, né? Quem vai saber de futuro com 10 anos de idade, né? Mas assim, eu lembro que quando perguntavam pra mim, quando eu era molequinho mesmo, assim, antes de 10 anos de idade, eu ia pro estúdio com meu pai, aí meu pai me carregava, assim, pra eu ficar tocando o teclado, já tocava. Eu já tinha vocação pra música. Mas eu tava brincando, né? O pessoal, vai ser músico? Eu falava, não, quero ser jogador de futebol, aquela coisa de criança. Eu lembro que quando eu fiz 10 para 11 anos, eu falei assim, pai, eu quero estudar música. E aí ele me colocou para estudar na Escola de Música da Universidade Federal do Pará. Estudei com professores maravilhosos, Luiz Pardal, que é Lúcio Shoa, vários professores. E música mesmo, música, estudei. De ler, escrever. Concerto e tal, e bandolim, piano, não sei o que e tal. Formação, estudei uns 5, 6 anos de música. Mas não tratava aquilo, nessa pré-adolescência, como algo decisivo para o meu futuro. Tanto que quando eu fui fazer vestibular, para surpresa de todo mundo, eu quis fazer filosofia. E fiz filosofia. Prestei filosofia, passei em filosofia e me formei em filosofia. E só no final da faculdade de filosofia, já devia ter uns 25 anos de idade, uma coisa assim, já era um adulto. Aí sim, já era outra coisa. Já estava refletindo sobre o futuro mesmo. Eu entendi que eu não ia ser professor de filosofia, que eu ia ser músico. Foi aí que eu entendi, que eu decidi, que me bateu o negócio, sabe? Você chegou a abandonar um pouco os instrumentos nesse período? Não, nunca parei de fazer música. Sempre estudei música, e nessa época que eu fazia faculdade de filosofia, tive experiências com teatro, já tocava na Noite de Belém, fui convidado para fazer trilha de teatro, e isso foi muito importante para mim, porque foi quando eu fui fazer trilha de teatro, o pessoal me tirava da parte da música e me botava em cena para fazer alguma coisa assim. E aí foi aí que eu tive um insight que eu não tinha lá em casa, que eu quis largar a coisa do instrumento e cantar minhas músicas, por exemplo. Embora eu nunca me lia como cantor, e nem sou um cantor um intérprete. Eu sou um cantautor, canto minhas músicas e tudo mais. Mas eu lembro que foi o teatro que me jogou nessa coisa do palco. Então, quando eu fui decidir pela música, no final da faculdade ali, já tinha também sido atravessado por essa experiência do teatro. Já estava tocando na Noite de Belém. Já estava, enfim, ficando adulto, né? E queria viajar ao Brasil tocando, mostrando. Já tinha essa paixão muito grande pela cultura amazônica, pela cultura do estado do Pará. Tinha isso, tenho isso como uma grande missão também para mim mesmo, para o país. Eu acho que o país tem muito a ganhar na medida em que assimilar melhor essas informações culturais que vêm do norte do Brasil, porque elas são riquíssimas, coesas, fortes, originais. E elas não à toa estão se colocando, e eu acredito que elas são, de fato,
um grande rumo da nossa cultura brasileira no século XXI, sabe? Você tem ondas, né, do norte, da música, elas vêm cada vez mais fortes. E acho que isso para mim bateu nessa época, assim, com os 20 e poucos anos. Eu tava fechando a faculdade, aí sim, vou ser músico, vou ser cantor, vou ser artista, sabe? Você falou da história do teatro, né? Na minha vida também foi bem importante. E eu aconselho que todo mundo fizesse, por um determinado tempo. Seja você um baixista que pense só em ser instrumentista mesmo, porque te tira um pouco da tua bolha, inclusive corporal, né? Teatro é maravilhoso. Hoje eu sou casado com uma atriz. E eu voltei a frequentar muito o teatro por causa disso. Também, né? E cara, é uma paixão. Eu amo o teatro. Amo, e acho muito libertador. Você tá falando assim, é muito expansivo. Você começa a olhar para tudo de um jeito expandido. Eu era muito instrumentista, que ficava aqui e isso tal. que eu te falei. O nosso corpo, só Isso. por si só, o teatro faz ele se expandir, né? Às vezes o pessoal... Um dia desse eu fui tocar em Macapá e encontrei um pessoal lá. E o pessoal falou, Felipe, eu adoro o jeito que você se veste. De vez em quando fala isso pra mim. Eu adoro seus figurinos, sua estética, não sei o quê. Eu nem lembro mais, mas quando eu paro pra pensar, veio dessa experiência do teatro. Veio desse momento de entender o corpo como uma expressão riquíssima, potente e tal. Então, vai implicar no figurino, vai implicar na postura corporal em si mesmo. Então, teatro é maravilhoso. A gente tem um boom, né, da história da música de vocês. E eu sinto isso aqui em São Paulo, mas no Rio onde eu moro, né? E eu sempre fiquei curioso em saber qual foi o gatilho disso. Porque um pouquinho antes você lança o teu álbum, né? O Kit Pop Cult. Isso. O que fez essa música, de repente, estar explodida na Globo, chegando em todos os lugares do Brasil? Olha só, o fato de ser filho de artista de uma outra geração, e conviver muito com meu pai, me faz distanciar o olhar um pouco do imediato aqui. Eu consigo me lembrar de outros momentos da história na música do Pará, do movimento, da assimilação fora do estado e tal. Eu percebo que existe uma espécie de acúmulo geracional. Muitos artistas e muitos movimentos culturais foram dando passos. As coisas elas nunca vêm do nada. Você tem vários contextos que vão afunilando para esses booms, assim, para esses momentos maiores, né? De fato, esse momento aí, 2010, 2011, 2012, você tem coisas acontecendo que marcaram muito e que viraram chaves. Artistas como eu estavam lançando discos, Tononete, Gangue do Eletro, Gabi Amarantos, meu pai gravou um pouco depois também. Você tinha tido uma retomada, um pouquinho antes disso, da obra dos mestres da guitarrada, Mestre Vieira, Aldo Sena, Mestre Curica. Você tinha tido uma cena ali muito entusiasmada com essa retomada, o tecnobrega acontecendo na paralela, assim, com muita força. Então, eu acho assim, em 2010, 2011, você vai ter o Terroir Pará, que é um marco, que é algo que sintetiza esse momento e apresenta esse momento para o resto do Brasil. E isso foi muito importante, continua sendo muito importante. Você vai ter festivais de música independente, como o Festival Serrasgo, que, se eu não me engano, a primeira edição foi 2006, 2007, alguma coisa assim. E dentro do Pará e também na projeção foi muito importante. Revelou artistas, tornou esse senso de cena muito mais coeso. Então tem muita coisa acontecendo. Você tem os bregueiros com tudo, né? As aparelhagens. Você começa a ter um interesse da mídia centro-sul mais forte e jornalistas e tudo mais. Tem um produtor que foi o Carlos Eduardo Miranda, que maravilhoso, que ficou completamente apaixonado. Ele ficou? Completamente apaixonado por isso. Eu não conheci o Miranda, cara. E se jogou e fez muita coisa. Então, produziu um disco meu, pra minha sorte. Como que foi o Miranda, tipo, imerso nessa cultura?
Era engraçado, porque ele é do Rio Grande do Sul, né? Exatamente, eu fiquei curioso por isso. Roqueiro, né? Roqueiro, mas eu acho que ele já tava passando por um momento, assim, de... Teve a coisa do Mangue Beach, que ele foi muito atuante também ali, com o Mundo Livre S.A. e tal. Então, eu acho que ele buscava essa brasilidade fora do eixo, de alguma maneira. Era um pouco esse, assim, talvez. Tinha que perguntar pra ele, mas eu leio meio assim, tipo, entendeu? isso aconteceu ali, devem ter mais coisas interessantes acontecendo no Brasil afora. Né? Acho que tinha um pouco disso. E outros produtores, outros jornalistas, Cassim mesmo também, o Cassim me falou que tinha ido com a Regina Casé ao Pará, se eu não me engano, no final dos anos 90, com um programa legal. O programa legal foi importante? O programa legal não era... Programa legal, não lembro. Que eles invadiam culturas, né? E eu me lembro que desvendou vários... Não era programa legal, não. O programa legal era do Serginho Negro. Mas era um programa importantíssimo, Sim. porque ele, em cada sábado, acho que eram os sábados, eles desvendavam... Eu não sei se começa isso no Fantástico, porque também faz muito tempo, mas eu me lembro de eu conhecer... Calypso através desse programa e tantas outras coisas, eu né? não sei precisar essas coisas, assim, nas datas e tal, e nem exatamente o nome das coisas, mas eu lembro que teve esse interesse. Eu lembro do Hermano Viana com o Gilberto Gil fazendo uma matéria sobre o brega paraense no final dos anos 90, falando do Chimbinha, na MTV, sabe? O Gil narrando. Então, começou a ter um senso do Centro-Sul de que havia algo muito interessante ali, de fato havia e de fato há. E de fato ainda é pouco a comunicação, Isso tem a ver com a história do Brasil, esse país continental que se definiu no Centro-Sul. O jeito como a história do Brasil, politicamente, culturalmente, economicamente, foi pautada, quando virou país, quando virou uma coisa assim, um Brasil, foi sempre por aqui. Então, você vai ver os modernistas de São Paulo dos anos 20, é eles que estão falando da Amazônia, não somos nós falando de nós. É a visita que o Mário de Andrade fez a Belém e a Manaus, é a visita que não sei quem, que Vila Lobos falou de Amazônia. Sendo que a gente... Você vai pegar um músico como Valdemar Henrique, que é uma força musical do mundo erudito lá do Pará, que é muito forte a música erudita no Pará. O Pará é um lugar muito rico de música, de várias vertentes. O Valdemar Henrique é o nosso Vila Lobos, nesse sentido, né? De um cara preocupado com o Brasil, fazendo uma macronarrativa brasileira, a partir de uma linguagem que mistura popular com erudito, dentro desse espírito modernista. Mas até um dia desse, quem contava a nossa história não era a gente. A gente começa a contar a nossa história agora. A gente em primeira pessoa, né? Então, tá rolando COP30, vai rolar agora em Belém. É um momento que a gente vive muito oportuno para que a gente conte a nossa história em primeira pessoa. E acho que isso é rico pra gente. Esse 2011, 2012 Sim. aqui... Então, foi uma virada de chave. É uma virada de chave. Foi. Você consegue me levantar outros acontecimentos no entorno, além do programa da Regina Casé e... Não, teve o Terroir Pará, foi emblemático. Você tem o Festival Se Rasgam. O Se Rasgam foi importante também para isso. Foi fundamental. E depois veio outros festivais também, um pouco, né? A história começa a ir embora, né? A história ela só anda para frente. E você tem artistas que gravaram discos que emplacaram, assim. O Kit Pop Cult, meu álbum, foi eleito por... Na época tinha imprensa ainda. Imprensa musical, né? Ficou em primeiro lugar na Rolling Stone. Isso não pode não ser grandes coisas para uma pessoa normal, mas para gente que está fora do eixo, entrar nesse lugar é uma coisa diferente. Então, o Kit Pop Cult foi um disco que marcou muito. Teve um clipe que marcou muito, que a Dona Nete participa, que a Gangue do Eletro participa. Foi um momento que a cena ficou com uma inteligência coletiva um pouco mais apurada, que é uma dificuldade que a gente tem. Sim. Que talvez seja uma dificuldade latino-americana em geral, uma sociedade que briga, né? Não é uma sociedade que se organiza da melhor maneira, muitas vezes. E no Pará não só não é diferente, como talvez seja ainda mais acentuado a dificuldade. De se juntar como cena, né? A dificuldade de coesão.
Mas não trato isso como um problema individual meu ou de fulano. Eu trato isso como uma coisa estrutural. Acho que tem um problema na América Latina. A gente é uma sociedade que foi violentada, que segue sendo violentada, que na divisão do trabalho segue sendo quintal do capitalismo. Acho que a gente briga, fica individualista, porque tá todo mundo lutando por sobrevivência num patamar muito radical. E aí as pessoas têm... Então eu sou de Belém, alguém ganha um holofote, um disco desse entra pra Rolling Stone e vira uma questão, né? Não só positiva. De repente um amigo teu que tá dormindo na tua casa, de repente te olha assim com um pouco de ciúme, entendeu? Isso acontece muito no Pará. Acontece em todo lugar do mundo, provavelmente. Eu sinto que na minha terra é um pouco mais intenso. Mas eu sinto que nessa época aí, 2011, 10, 12, isso foi um pouquinho melhorado. A gente estava se frequentando, se respeitando, gravando juntos. Eu lembro que eu fiz a direção musical um dos primeiros grandes shows solo da Dona Onete, que foi no Festival Rec Beat em 2012, em Recife. Festival muito importante da música independente brasileira. Aliás, o Rec Beat tem que... E para quem a gente vive num país polarizado, né? E sempre que vem um cara como o Damásio, que fala do Se Rasgam e outro, eu quero que todos os curadores venham. Tem sempre umas pessoas muito desinformadas, minimamente dizendo: ah, mamata, esse povo... E, cara, a importância desses festivais... Se as pessoas soubessem, e eu conhecendo o Damásio, não profundamente, mas é um cara que eu adoro, não conheço um curador de festival desse que enriqueceu fazendo festival. Pelo contrário, cara, a turma faz isso ali num amor danado. O dinheiro, às vezes, está faltando até o último segundo para realizar. Se vive assim, se vive, né? A galera tem uma vida... relativamente confortável, mas sem nenhum luxo. E eu falo de praticamente todos os que eu conheci. Mas a turma do Formemos e todas essas feiras, festivais, cara, são realizados por pessoas que amam muito e tipo, lutam por um propósito. Não é só ter um festival que dê dinheiro, né? Concordo? Tô falando besteira? Você tá falando uma coisa 100% verdadeira. Inclusive, nessa época aí, final dos anos 2000... Pô, Gucci, apaixonado por aquilo, né? Gucci apaixonado. Todos eles são bem apaixonados e elas são bastante apaixonadas. A gente estava vivendo uma época aí, final Lula 2, você tinha um Ministério da Cultura entusiasmado, a gente estava com mais orçamento, e aí você tinha um certo fortalecimento das rádios públicas no Brasil inteiro. Você ia pegar a Educadora na Bahia, a Peripê em Sergipe, você tinha a Fontel, para a Rádio Cultura lá no estado do Pará, estavam fervilhando. Essas rádios têm força lá? Fizeram toda a diferença nesse processo inteiro da cena independente brasileira. Muitos artistas e festivais e essa cena como um todo se fortaleceu nesse contexto. Uma parada que foi muito quebrada com as quebras políticas que a gente teve a partir de 2014. Com muita radicalismo, assim. Tudo acabou, né? Tá voltando agora. Então, assim, isso é política pública também, né? É entender que cada pessoa dessa, o cara que faz um festival, um artista, um cara que é radialista, um jornalista cultural, etc, etc, é esse todo fortalecido que torna essa cena real, né? Se não acontece um pouco o que está acontecendo agora, que eu não sei se vai equilibrar um pouco mais, que é a música voltar a ficar na mão de muita grana. A música mainstream, ou essa música mais que a gente chama de independente, essa música que é menos comercial, vamos dizer assim, ela é muito vulnerável a esse contexto. Se para você lançar uma banda, você tem que lançar um clipe muito caro e fazer a sua carreira em cima de uma imagem muito, sabe... muito ligada à grana. Você precisa de investimento altíssimo. Eu acho que a gente voltou um pouco para esse patamar. Eu lembro, voltando à coisa de ser filho de artista de outra geração. Nos anos 80 e 90 era um pouco assim. Você tinha gravadoras, para você se lançar era tudo muito caro e muito difícil. Você tem os anos 2000, quebra um pouco a lógica de concentração excessiva de gravadora e tal, com aquelas coisas todas, né? Pirataria, inclusive, e também depois a empolgação com o mundo da internet. Eu acho que em 2010 a gente está vivendo uma euforia disso, porque a gente está vendo cenas locais fortalecidas. A cena do Pará era uma. Você vai pegar
banda de rock em Goiás, como Bulgarins. Você vai pegar o Cidadão Instigado, outra banda de rock genial lá de muita Fortaleza. coisa acontece, né? De 2010 pra frente, Isso. Pois é, mas um pouco antes da pandemia, até um dia desse, o negócio tava bem feio de novo, né? Assim, poucos sobreviveram. Eu sobrevivi, eu tô muito feliz com isso daqui. Mas muitos amigos meus não sobreviveram. Tem coisas importantes pra pontuar, assim, pra turma que olha pra participação do Estado, né, na cultura de uma forma muito radical. Eu acho que sempre existem ajustes a se fazer, né, para que seja, inclusive, mais inclusivo e que mais gente tenha acesso. Sim. Mas se um festival como o Cirrasgum não tem dinheiro público, ele vai ter que chamar só headliner que encha, porque ele vai precisar ter lucro, né? Então, acho que esses festivais, eles necessitam que existe iniciativa do Estado para poder lançar novos artistas, para poder expor coisas que não necessariamente atraem um grande público. E na hora que eles conseguem fazer esse equilíbrio entre poder vender tickets, mas poder também estar calçado em leis de incentivo, ele pode lançar um artista novo, ele pode ter um line-up mais diverso, ele pode, inclusive, se colocar nesse lugar de contar histórias que são importantes de serem contadas, né? Totalmente isso. Na hora que você tira o Estado, tira a lei de incentivo, tira tudo, eu vou ter que fazer caralho, eu vou ter que botar o Matuê, eu vou ter que botar quem tá na crista da onda e eu não vou poder fazer festivais como Hack Beat, como Cirrasgum e tantos outros que tem por aí, né? Você vira refém do bilhete, você vira refém, em última instância, de grana, assim. E quando o negócio é só grana, essas histórias se perdem. A diversidade do negócio, a formação do negócio, a construção de um negócio mais amplo se perde. Fica uma coisa muito imediata, ligada a... É só o dinheiro. Enfim. E é curioso, porque o nível de debate, ele fica num lugar tão pobre. Nesse período... Né? Nesse período obscuro que a gente atravessou, a discussão sobre o Lei Rouanet, por exemplo, ela foi para um patamar medieval. A gente fala assim, artistas, produtores, tínhamos várias coisas para colaborar, para criticar, para somar nos assuntos de política pública, inclusive da Lei Rouanet. Ela é longe de ser perfeita. Mas transformaram o negócio numa parada medieval, num debate medieval. E a gente voltou um pouco, no pior sentido da palavra medieval, uma coisa irracional até. A ideia de que você entrava no Uber, o cara tava falando mal do Caetano, do Chico, por causa de Lei Rouanet, não sabe nem o que tava falando. Ninguém sabe o que tá falando. Porque... Não, eu acho que existe uma questão crítica, eu faço muito essa crítica, porque ficou muito difícil do médio, do pequeno... conseguirem dinheiro. Sim. Da forma como as coisas estavam construídas, né? Porque, obviamente, se eu sou o cara da TIM, diretor de marketing da TIM, e eu tenho a lei feita de uma maneira que eu posso ter, sei lá, Ivete Sangalo, né? Por que eu vou ter você? Então, acho que a lei precisa de ajustes finos e não da demonização da lei. Se eu não me engano, a Lei Rouanet é de 91... foi sancionada, se eu não me engano, no governo Collor. Ela era uma demanda desde antes do final ali, da redemocratização e tal. Mas tem várias coisas para acertar, né? Você está falando de equilíbrio, né? Para que ela seja mais inclusiva. Por mim, eu até penso um pouco mais além. Eu acho que é legal a coisa de ter participação privada e tudo mais, mas eu acho até que a gente já estava discutindo, inclusive, a ideia do fundo público mesmo. Assim. Que, aliás, a gente não tem como o audiovisual tem, né? Exatamente. Então, teria que ter um tipo de incentivo que nem passasse pelo marketing da empresa, sabe? De empresa privada. Porque a empresa privada também cai um pouco nisso. Eles também vão escolher o que é melhor para eles. Isso, aí vira um negócio... Aí uma ou outra empresa que tem um pouco mais de um programa mais abrangente de marketing e tal, mas que não é tão, digamos, selvagem. Porque, cara, se eu tenho, sei lá... Aprovei um projeto que eu tenho que captar 5 milhões. Aí eu quero captar 5 milhões para artistas da música da Amazônia. Isso. Talvez agora, porque as marcas também, que são cretinas, elas só usam isso como posicionamento de marketing, talvez agora seja um tema legal. Elas estão doidas para contar essa história, né? Porque também tem isso. Marketing, as empresas, elas não são inclusivas, no fim das contas, né? São empresas de mercado normalmente com IPO aberto, com
com acionistas que querem dinheiro. Se Sim. por um acaso se associar agora à música da Amazônia faz vender mais, eles vão se associar. Mas amanhã, quando essa bandeira acabar, eles vão para outro lugar, né? Eu fiz uma música para definir isso, que é Amazon Money. A Amazon Money. Um pouco uma... Está no momento onde falar da Amazônia... tem uma grana ao redor. Ao redor. Você sente isso? Sinto, e eu não consigo ler de outro jeito, senão numa linguagem da política mesmo. E assim, eu acho que o capitalismo gera esse mercado. Essas identidades, essas reivindicações politicamente totalmente legítimas e necessárias, elas viram no capitalismo um grande mercado. As empresas começam a lucrar com isso e muita gente os governos também começam a lucrar com isso. Com a Amazônia não é diferente. E aí você começa... Claro que a gente fica filtrando quem está ali fazendo o negócio só por... Quem está surfando a onda. Quem está surfando a onda. Mas, assim, rola uma cooptação do dinheiro, do grande dinheiro, para tudo virar um grande mercado. E assim já é um pouco, né? E aí você tem festivais hoje em dia, muito ligados a essas identidades, mas não vejo numa perspectiva não mais tão politicamente legítima. Não, é marketing. Virou marketing político e ponto. Marketing para a empresa. Marketing para o festival, que está associado àquela marca. Isso aí é uma coisa da superestrutura do capitalismo. Eu acho bem complexa de bater, mas eu não consigo ler de outro jeito. Eu acho que é uma coisa da estrutura do capitalismo. Ele vai cooptando e vai transformando a coisa em mercado. Não, se as marcas também, por posicionamento, estão querendo dar voz para uma cena que estava, de certa maneira, de segundo lado, que bom que elas estão fazendo marketing dessa maneira, né? Isso também é ambíguo, porque... É questionável também. É ambíguo, porque, sei lá, eu sou do Pará e levanto e finco a bandeira da cultura amazônica e da nossa história, etc e tal. Em algum momento uma marca chega comigo e me patrocina. A gente fica num dilema que é as pessoas que são legítimas, né? Que é que as outras tem uma galera que tá só surfando mesmo. Mas assim, fica naquele dilema. Aproveito que a empresa está me dando essa oportunidade para falar alguma coisa. A gente não sabe até que ponto a gente está sendo cooptado ou a gente está cooptando, sabe? Mas isso é a luta mesmo do negócio. Eu acho que, cara, essa é a luta do negócio. É assim. E acho que cultura pop é essa luta o tempo todo. Quando você canta para uma plateia grande, acho que tem esse sonho de falar coisas, né? Acho que cultura pop tem esse de amplificar essa grande ideologia, assim. Tipo, eu faço eu faço coisas para poder um dia pegar uma plateia que tenha sensibilidade, entender o que eu vou falar e vou de alguma maneira... E isso acontece, né, cara? Voltando a falar de política, os artistas de música pop, tanto aqui de todas as vertentes, na verdade, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, têm feito diferença em vários processos políticos, né? Os artistas populares mesmo, assim. Então... Para um lado ou para o outro, né? Para um lado ou para o outro. É porque os artistas passaram a ter voz, né, cara? E o que acontece é que a gente acredita mais em pessoas do que em instituições e marcas. Então o poder está muito mais na mão do indivíduo. Seja o indivíduo, sei lá, minha mãe, que tem 1000 seguidores, ou o indivíduo Alok, que tem, sei lá, quantos milhões de pessoas. Mas as pessoas confiam mais no Alok do que confiam no político, ou na marca, ou na instituição. Então o poder foi muito pro indivíduo, né? Sim. Porque o indivíduo se tornou uma máquina, uma mídia, né? Individual. Eu acho que isso tem o que é maravilhoso. Tem vários lados da moeda. Mas tem vários lados. Mas eu prefiro que esteja na mão dos indivíduos sempre. Sim. Porque nós somos livres, né? Então se amanhã eu tenho uma voz suficiente para melhorar alguma coisa dentro da minha sociedade, que bom que sou eu, que é você, que é... Eu concordo contigo. E acho que o indivíduo tem uma força. No entanto, eu acho que o indivíduo não pode engolir as lutas coletivas. E essas lutas todas que eu estou falando são coletivas. A luta da Amazônia, por exemplo, não é uma luta minha, do indivíduo Felipe Cordeiro, sabe? Vou só falar de música. Tem um cara que tá tocando carimbó lá em Maraponim que não ganha bem, que não tá fazendo shows como eu tô fazendo. Eu fico pensando nessas coisas às vezes, saca? No seguinte sentido, são papéis. O indivíduo Felipe tá num lugar. O indivíduo fulano está em outro lugar. Tem uma luta coletiva aqui que não pode se perder nessa coisa da individualização, porque também eu acho, às vezes isso vira uma armadilha, né?
sei o que no topo. Aí, de repente, tem um ícone do norte do Brasil muito no topo. E ele tá ali representando todo mundo. Mas a parada tem um ponto de cooptação aí, onde vira só a pessoa e onde a luta individual onde a luta individual suprime a luta coletiva, sabe? Eu até me corrigindo, quando eu falei do indivíduo, Sim. é que nós indivíduos coletivamente, eu prefiro nós juntos do que um partido, do que uma instituição, porque é mais natural e mais inclusivo, porque de fato, cara, amanhã você pode ser um cara que tenha 1000 vezes mais alcance que você tem hoje e que você pode movimentar pessoas sem ter um guarda-chuva que vai decidir se você pode ou não ser esse indivíduo que tem voz, né? Sim. Porque se a gente for parar pra pensar, isso em tudo. Não tem mais nenhuma gravadora que vai dizer se você pode ou não ser cantor. Não vai ter mais nenhum partido que vai poder dizer se você pode ou não ser político e por aí vai, né? A gente já viu um momento que se você tem uma audiência e você é legitimado pelas pessoas que confiam em você, você vai ocupar um espaço, né? E é isso. E a gente pode... Eu tô aqui com você e você tá sentado aqui comigo porque, de alguma forma, a gente pode fazer isso. Antigamente, Sim. uma Rede Globo de televisão tinha que dizer se eu poderia estar aqui nesse meu papel. Sim. E certamente teria uma editoria dizendo não chama ele não, porque ele não dá audiência. Controlando totalmente. Né? Não, ele não é relevante. Traz a ciclana que tá bombada, ou agora na rádio. Então, acho que isso tornou o nosso ofício... É muita gente disputando o espaço, mas é possível que indivíduos movimentem coisas, entendeu? Sim. Não necessariamente necessitando de grandes conglomerados de televisão, de rádio, conglomerados políticos, etc, Sim. entendeu? Acho que é nesse ponto que eu... Eu me sinto um pouco fruto desse contexto, assim, saca? Eu acho que se eu não tivesse essa euforia que eu tava falando ali do final dos anos 2000, onde eu podia gravar um disco com mais facilidade, distribuí-lo com mais facilidade e conseguir me comunicar com o resto do Brasil com um pouco mais de facilidade, sabe? Seria mais difícil para um artista, sei lá, que não tá tão num padrãozão, assim, da Se indústria. você tivesse chegado nisso tudo com 20 anos de antecedência, talvez você não tivesse conseguido. Isso, não dá pra saber, Não mas, dá pra saber. mas não me parece tão natural. Talvez nem tivesse decidido pela música, voltando pra história existencial ali. Talvez eu tivesse ficado sendo professor. Essa época aqui, cara, dos anos 80, 90, era muito complicado. Porque Era o auge- realmente o poucas auge da pessoas indústria. decidiam o que chegaria no grande público ou não, né? Eu acho que todos os contextos têm maravilhas e têm problema, né? Eu consigo ver várias coisas legais também nesse contexto dos anos 80 e 90. Mas, assim, realmente essa é a característica do controle excessivo, a indústria do disco faturando uma grana absurda e por conseguinte, se pautando por grana, padronizando os artistas, padronizando as pessoas, padronizando o consumo. Eu acho isso bem ruim da época. Eu acho que hoje, cara, a competição é altíssima. Eu tenho feito bastante analogias, assim, né? Porque às vezes eu recebo artistas... Eu troco muita ideia com vários artistas no inbox, né? E falo, pô, cara, mas minha música não vale nada hoje. Eu falo, cara, quantos ouvintes mensais você tem? Eu falei, 65 mil mensais. Eu falei, cara, deixa eu achar uma métrica aqui comparando com um disco. Aí você vai comparar, agora eu esqueci exatamente o número, mas é como se fosse, sei lá, 5 mil discos, não é? Tô aqui chutando um número... Ninguém ganhava dinheiro com 5 mil discos. Na verdade, a gente já via essa afirmativa acontecendo. Pô, George Michael, não vou mais gravar disco e disco não dá dinheiro. Prince, não quero mais ter disco porque das gravadoras eu não ganho nada. Michael Jackson, estou falido porque disco não dá dinheiro. Então, na verdade, essas relações entre o artista e uma corporação, né? Elas de longa data têm contratos que sempre foram muito abusivos. Total. E que a gente assinava sem nenhuma arma na cabeça. Então, eu acho que a tua geração e as que estão vindo estão começando a falar, opa, peraí, eu vou ceder meu fonograma para você? Não, eu não quero nesses termos. Eu não vou te dar 89% do que é meu para você, né? Então, hoje a gente vê mercados como o mercado do sertanejo da música urbana. Eu conversando com alguns caras do trap,
Eles são, assim, muito à frente. Falou, não, cara, meu fonograma é 70% meu. E o cara vai ter que me dar uma puta grana pra eu dar pra ele os 30%. Porque é meu, é meu. E aí essas pessoas estão enriquecendo muito mais. Porque, cara, quando o Ivan Lins vai e fala de Madalena, que ele não ganha nada com aquela música, eu fui conversar com o filho dele, com o João, que é meu irmão, de estudamos juntos. São contratos muito ruins que essas pessoas assinavam no início da carreira, né? Você tá falando que tá de 9%, 11% do preço de venda, com 300 descontos, e sabe-se lá que venda era, o disco não era numerado. E quando esses caras foram parar no digital, ainda tá valendo aqueles contratos lá. Se você não tem uma Paula Lavigne, como o Caetano tem, e a galera tem que vai lá, não, peraí, vamos refazer esse contrato, isso aqui não existe, o teu disco vai estar tendo desconto de capa, um monte de coisa, porque é aquele contrato lá dos anos 70, 60, 80, 90. Então, eu acho que os artistas hoje que conseguem fazer contratos direito, né, e muitas vezes manter a maior parte do que é seu consigo e tá bem, peraí, não vou pegar esse teu dinheiro aqui, senão vou ter que dar muita parte do que é meu. Eu acho que a gente tem uma geração de artistas jovens que estão ganhando muito mais grana hoje porque sabem negociar seus contratos e entenderam que o game é ser dono do que é seu, né? Uhum. Então, quantos compositores você não conhece que venderam suas editoras e lá atrás, entendeu? Você vê o Gonzagão, são casos que você vai ver. Eu falei, Daniel, estão usando a música. Ele falou, cara, meu avô assinou lá atrás um contrato, nem sei o que ele estava assinando, porque ainda tinha isso, a informação gerava uma indústria que era muito, muito abusiva, né? Que usava da ignorância das pessoas e continua hoje, cara. No mercado de funk, e aí é tudo em grandes empresas independentes, de caras que também nasceram na periferia e que ficaram milionários na periferia, que pegam, assinam com você, te dão 2 mil de salário e o fonograma é 90 mil, 10 seu. E que estão... Então, assim, a ignorância, ela vai sempre permitir essas relações abusivas, né? E não é fácil, né? Entender esse mundo de direitos, não é fácil. De contratos. Existe uma exploração dessa ignorância, assim, historicamente falando, e segue tendo. Hoje tem uma coisa assim, tem um monte de coisa positiva e sempre, e como todos os contextos, tem várias coisas que dão ruim também. Eu acho que nós, talvez, não sei tu, mas eu lembro que a gente teve uma época que a gente foi só otimista em relação à internet. A gente era muito otimista com relação à internet. Eu era muito otimista com relação à internet. Hoje, eu vou falar por mim. Hoje eu tenho muitas dúvidas, assim, se tá dando mais ruim do que bom, mais bom do que ruim. Na verdade, no geral, acho até que tem várias... Acho que tá pior do que... Tá dando mais ruim do que bom. Mas, assim, em que sentido? Você tá falando do game, né? A gente não entende direito como as coisas estão se dando no âmbito dos direitos. Tem que atualizar a legislação porque o streaming bagunçou, as leis não estão na mesma velocidade das mudanças de consumo. Você tem agora esse negócio de MTG, estava dando maior polêmica também com direito, de quem é o direito, de quem não é. E eu tenho a percepção de que tem um núcleo de capital, talvez internacional, eu acho que não é brasileiro isso, provavelmente, que está ganhando muito dinheiro, fazendo muito dinheiro. Uma pessoa ou outra ganha muito dinheiro das artes, mas também continua esses contratos, essa exploração da ignorância com muita força, porque a gente está um pouco perdido, assim. Tô falando como artista agora, assim. Eu discordo, assim, veemente, porque quando eu vou, eu não fui, tá? Mas ontem e anteontem no Rio teve o Festival da Main Street, eu não sei se você viu na mídia. Não vi. Festival de urbano, né? Cara, aí você olha assim, sei lá, 200 artistas pretos periféricos que criaram seu primeiro fonograma, sei lá, no banheiro da sua casa, todos chegando de Lamborghini para cantar num festival na apoteose, lotado, sem nenhum artista internacional. Sabe quando isso teria acontecido nos anos 90? Não rolaria, né? Sabe quantos... 200 pessoas pretas, ricas, subindo no festival? Isso não existia, cara. Então, assim, o trap, a gente pensa lá nos anos 90, você tem Racionais, você tem coisas pontuais da periferia ocupando um grande... Hoje, cara, olha, é um número... Eu conversando com os meus amigos tipo das gravadoras independentes, na RPM, que tem o funk ali, todo ali dentro.
Se eu te contasse os números, a quantidade de seres humanos, pretos periféricos, que tem tickets mensais quando a RPM paga mensalmente, num lugar de dinheiro de presidente de companhia multinacional, e não é 1, não é 2, não é 20, não é 30, não é 40, não é 50, assim, é para mais de 100, só ali, ganhando muito dinheiro. Cara, não tinha isso em 30 décadas de indústria fonográfica. Eu tô falando só do urbano, tá? Sim, sim, sim. Só do funk e do trap. Eu vi a galera no Grammy, agora eu tava lá, todo mundo chegando num carro mais foda, assim. Aí eu falo assim, que foda. E eu fico muito incomodado, porque o que aconteceu? O dinheiro saiu um pouco da música que eu consumia, que era a nossa MPB, o rock, que eu entrevisto gente pra caramba. A história assim, porque a gente estudava no Teresiano, ali na Gávea, aí a gente tava lá em Ipanema, conheceu fulano. Sim. Grande parte da música dos meus ídolos é uma música da Zona Sul do Rio de Janeiro, ou dos bairros nobres de São Paulo, concorda? É o melhor. Sim. Colégio Opinião saiu quase todo mundo. De Serginho Grosman, Titãs, passando por todo mundo. E de repente você vê uma cena onde eu nem sei mais quem são as pessoas, mas que tem umas 300 pessoas ricas, muito ricas, que saíram de bairros onde jamais essas pessoas teriam a chance nem de gravar, nem quiçá de levar numa Universal para tentar ser. Então eu olho e falo assim, é muita gente. E quem tá reclamando, cara, é quem tem cultura. Na média, assim, eu encontro muita gente. Quem tá refletindo sobre isso e meio questionando se tá bom ou é ruim, são os meus amigos cultos que fizeram universidade. Um certo elitismo, aí você tá falando. Né? Porque, cara, você conversa com os funkeiros, eles estão achando foda. O que acontece é o seguinte, a gente tem impérios do funk, de pessoas que vieram de baixo também, então tem que dar um mérito, mas que estão construindo estruturas muito abusivas com os seus funkeiros que estão ali dentro. Então, assim, são os novos DJ Malboros da vida, porque né, a gente tem o Rômulo e o Malboro ali que criaram aqueles conglomerados do funk meio fora da indústria. Mas hoje você tem, assim, eu não posso aqui citar nomes, mas pelo menos umas 10 empresas com valuation aí perto de $1 bilhão, que tem 300 funkeiros ali dentro, onde os contratos são extremamente abusivos, entendeu? Mas, cara, se eu pensar que tudo isso está acontecendo fora da indústria, fora do dinheiro internacional, fora das multinacionais, ou seja, é uma pessoa preta periférica que montou um império lançando 300 mil artistas. Meio que a partir de uma comunidade. Uma comunidade que o dinheiro volta para aquilo e que aquele baile é cada vez mais rico. Aí vai se questionar se o dinheiro do narcotráfico está envolvido nisso tudo ou não, mas impreterível está, porque é impossível não estar. Onde o Estado não está, a igreja protestante vai estar, o narcotráfico vai estar, todo mundo vai estar ali. Mas, cara, é um mercado paralelo, cara, que não tá dentro das multinacionais. As multinacionais vão ali, pegam a preço de ouro, compram um cara, um ou outro quando explode. Então, quando eu olho, assim, que o top 200 do Spotify, bicho, tem mais funkeiro do que cara que estudou na PUC, eu não posso ficar triste, eu tenho que ficar mais feliz. Mesmo que não seja alguém que eu curto ouvir, entendeu? Entendo. O viés democratizante do negócio, né? Tipo, de mudar o... Mudar o eixo. O eixo. Ficamos nós, os Caetanos, os Frejais, os Cazuzas e etc. A gente perdeu o espaço. E essa é uma... Se existe uma coisa que eu acho que era necessário acontecer no Brasil, é que, cara, a maioria tivesse voz. Na hora que a gente tem um streaming como Spotify, como YouTube, que você tem o modo freemium e o modo pago, né? Ou seja, eu sempre falo Pretinho, quantas pessoas na tua comunidade ouvem Spotify? Pago? De graça. Várias pessoas. Várias pessoas. A gente é um pouco mais velho. Ter todos os discos do mundo não era coisa de rico? Era de rico. Era de rico. Você não podia entrar na loja e comprar 50 discos. Então qualquer pessoa na comunidade que ele mora ouve a mesma música que a gente, irmão. Talvez com aquele comercial nojento que entra aquela música que te dá um susto. Então o Spotify permitiu que, cara, o cara mais pobre possível que tem um smartphone, ele tem acesso ao mesmo catálogo que você. E aí o que acontece? Esse cara passou a ser número, porque se ele escuta... Imagina, o top 20 dos discos mais vendidos do Brasil era os discos que o rico comprava, que a classe média alta comprava. Hoje, é por isso que o top 200 vai ser refletindo o que é o espectro do nosso país, que o nosso país é pobre. E aí, de repente, cara...
o pobre pode ouvir o pobre e Sim. fazer o pobre ficar rico. É porque é uma lógica que deu um acesso que é... Todo mundo na Baixada pode ouvir o MC sei lá o quê, esse MC vai subir nos charts e ele vai fazer show e ele vai ficar rico. Não passou mais pelo cara da Globo, pelo cara da gravadora. É a música que eu escuto no dia a dia? Não, cara. Eu continuo esperando o novo disco de todos os artistas que eu amo, sabe? Sim. Mas eu tenho que celebrar que isso aconteça. E espero que aconteça aqui, né? Que a música da Amazônia, da forma que for, também possa ser uma música que saia de um lugar meio periférico em relação ao país continental e também ganhe essa relevância, entendeu? Mas, de certo modo, essa música popular brasileira feita na Amazônia, nesse contexto aqui, é um pouco filho desse viés democratizante também, né? do mundo da informação, assim, do jeito de consumir música no YouTube. É um clipe que estoura de alguém, é as próprias redes sociais, é não passar por uma mão oficial, né? Não ter os 10 homens brancos decidindo o que o brasileiro vai ouvir, né? Eu tenho uma posição ambígua em relação a isso, porque eu me sinto filho desse contexto. Eu acho que estou aqui conversando contigo. E eu só estou aqui na tua frente porque o mundo democratizou. Porque democratizou o acesso mesmo, assim, sabe? Eu consegui gravar meus discos, consegui divulgar meus discos, consigo fazer show no Brasil inteiro e no mundo até. Já fiz algumas 6 ou 7 turnês europeias e tal. Por causa disso. Porque se fosse aquele outro contexto, provavelmente eu não conseguiria, né? Mas tem camadas isso aí, né? De toda forma, tem esse viés democratizante e mudou muito o jogo, assim, do jeito que a música começou a... O que causa até um certo mal-estar. Você está falando do mundo das elites culturais com esse mundo mais periférico. Existe um mal-estar, porque fica essa coisa assim, mas cadê aquela música popular que eu ouvia? Vai mudando os valores, né? E eu não estou aqui relativizando 100% as coisas, mas realmente é diferente quando uma comunidade negra está conversando com a sua própria comunidade. Eu estava ali falando no começo da nossa conversa do diplomata Vinícius de Moraes produzindo alta cultura no meio do samba. Era prazeroso para quem era universitário da Zona Sul do Rio ouvir aquilo e pensar no Brasil poderoso, modernizante da época e tal. Só que tem um viés elitista mesmo o negócio. Porque você não estava ouvindo a galera que estava fazendo samba na Zona Norte do Rio. Tô falando só do Rio de Janeiro, não nem falando de Belém, isso aqui. Era o Chico Buarque meio... de certa forma, se apropriando de uma história que acontecia, apropriando no bom sentido, de dando voz e reciclando ao seu modo. Antes de dar alguma polêmica errada. Assim, gênios, você tá falando de gênios. Vinícius, nossa, Chico Buarque, eu amo, também sou fã de todos eles. Mas veja, são pessoas da Zona Sul meio que falando pelas pessoas da Zona Norte. O que era o samba, como era o samba, qual era a poesia que devia ser o samba, como era que devia se escutar o samba. É engraçado, porque depois você começa a ter uma geração que é filha dessa geração, Bossa Nova e pós-Bossa Nova, e de repente o cara vê um sambista que não passou por esse filtro universitário, que a gente chama de alta cultura, e, sei lá, aí vai num cartola, fura o negócio, assim, de um jeito meio... Eu vou dar um exemplo, né, do pagode. Sim. Não sei se você está acompanhando o que está acontecendo no pagode. O Tardezinha, que é um evento que o Thiaguinho criou, não sei se você já ouviu falar. Não tô por dentro. Então, o Tardezinha foi um evento que o Zulu, junto com o Thiaguinho, criaram. Começou num clube na Barra, onde o Thiaguinho recebia os amigos para roda de samba, de pagode. O Tardezinha hoje é o maior evento, ele bota, quando ele vai em turnê, mais gente que o Rock in Rio bota. Só que o protagonista é o Thiaguinho. Ou seja, Sorriso Maroto abriu a bilheteria do Maracanã e foi sold out em 5 minutos. Tudo isso, cara, é reflexo desse Spotify gratuito. E as pessoas falam quando reclamam, mas a Apple paga mais do que o Spotify. Óbvio, a Apple custa $20 e só quem é rico pode ter um iPhone e pagar a Apple. O Spotify tá de graça para qualquer um. E o Play gratuito, ele é um Play muito mais barato do que o Play pago. Então, se a tua base de fã tem, sei lá, 80% dos teus ouvintes usam o Spotify Freemium, você ganha menos dinheiro do que alguém que tem o mesmo número de plays, mas a grande parte dos plays são pagos. Porque um é via suporte de anúncio e o outro é o cara que paga mesmo.
Então, certamente, o MC Sapão, por exemplo, que explodiu ano passado, tem uma base de plays majoritariamente freemium. Então, ele ganha menos dinheiro pelo mesmo número de plays que a Marisa Monte, que tem um play majoritariamente premium. E o Brasil, obviamente, culturalmente, pelo que a gente vive socialmente, a grande maioria das pessoas não paga, usa o modo freemium. Sim. Né? Que, se fizer uma contrapartida, esse cara que hoje usa o freemium, que te dá um dinheiro um pouco menor porque é freemium, era o cara que comprava pirata, que não dava dinheiro pra ninguém. Então, o freemium, ele acabou com a pirataria, porque não faz sentido. Se eu posso ouvir aquilo de graça com meia dúzia de anúncio, eu vou usar o Spotify. E esse cara sempre tem a oportunidade, em algum momento que ele tem uma ascensão social, ele passar a pagar. Que é a busca de todo mundo, é que aumente a conversão, ou seja, o usuário gratuito comece a ser um usuário pago. Isso tudo está acontecendo no mundo, os Estados Unidos está tendo que engolir a música latina em primeiro lugar, pelo mesmo motivo. Porque o latino médio tinha menos poder de consumo, então ele comprava menos discos. Como ele comprava menos discos, a música latina nunca estava nos charts de discos mais vendidos, que refletia no que ia tocar no rádio, que ia refletir em tudo. De repente, o americano está tendo que aturar a música latina ocupando um espaço que ela nunca teve. Então, quando eu olho para tudo isso, eu olho com... Tenho que melhorar? Óbvio que tenho que melhorar. Vai ter sempre o que melhorar. Sim. Né? Mas eu acho que você também veio da filosofia, né? E aí é natural que você também, meio teu cérebro divida entre um pensamento crítico incrível e necessário, que eu intelectualmente não vou ter o mesmo, eu vou estar olhando mais pro lado pragmático da história, né? Sim. Mas eu acho que esse papo é rico por conta disso, né? E tu sabe que esse negócio de filosofia, eu acho que é o Gilberto Gil que falou Te atrapalhou ou te ajudou? Pois é, às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Eu sinto isso, porque às vezes não tem que ficar também, né? Cheio de coisa. Mas naturalmente fico, né? Mas é importante, cara, que pessoas fiquem. Não, sim, eu acho importante. Eu realmente acho importante. Eu amo essas revisões críticas. O tempo inteiro, enquanto você tá falando da tua história, eu vejo assim... Esse cara pensa num lugar mais sofisticado que o meu, no sentido do olhar para as coisas, sabe? Eu nem acho isso um elogio que tu tá falando. Não, mas pra mim é de verdade, cara. Porque eu aprendo, mas entendeu? Eu sou assim. Eu sou uma pessoa que eu vejo um negócio e eu fico... Isso antes de estudar filosofia. Acho que eu fui estudar filosofia porque eu já era assim. Isso ficou, né? Quase como um vício. Mas eu também sou muito pragmático, assim. E quando eu viro artista de verdade, assim, quando eu subo no palco, que no dia a dia eu fico assim... Quando eu subo no palco, eu esqueço tudo isso. Aí eu fico muito mais, totalmente... Qual é teu signo? Catártico. Pois é, tem a ver, faz sentido. Eu sou Capricórnio, que combina com isso que a gente tá falando, com... Áries, a Lua e ascendente em Áries. Puta, quem sobe no palco é o ariano. Né? Quem sobe no palco é meio ariano, é explosivo, aí quebra a corda da guitarra, e aí toca suja, fica um pouco isso, aí depois passa. É engraçado, eu me sinto um pouco essa pessoa dual, assim, nesse sentido. Mas eu acho sim que, na verdade, para além de, acho que música brasileira e mercado também, e artistas, cenas... no Brasil é sempre reflexivo, né? Tem sempre ideias. Eu acho que a gente também se acostumou um pouco com isso, mesmo que não vem desse viés mais elite cultural. A música brasileira, ela tá sempre contando um pouco da história, tá sempre propondo coisas. Isso me intriga muito na música brasileira, que ela é muito criativa e muito original nesse sentido, né? Segue sendo. Eu acho que esse panorama de mercado que tu estás falando, assim, de muita gente ter tido acesso, inclusive eu me sinto totalmente filho disso, assim. Eu lembro que eu gravei meu disco, meu primeiro disco, Kid Pop Cult, saí, não era CD, né? Gravei um CDR, assim, ia para as feiras de música com o disco, assim, mostrava para as pessoas, e começou a sair em revista. E começou a sair na internet. E não era rádio comercial, não era os jornalistas, assim, antes de começar... No primeiro momento, antes de ir para as listas e tal, era a galera que estava ali fazendo uma coisa totalmente independente, né? Era um pouco esse o espírito, né? O meu espírito ainda é esse até hoje, na real. Então, assim, eu também não gosto de reclamar do presente como se fosse sempre... Porque fosse muito ruim...
É porque a gente sempre romantiza mesmo um pouco o passado. É uma tendência natural humana, eu acho. Nossa, a gente... Você tá com quantos anos? Com 40. Cara, eu tô com 51. Tu romantiza o passado? Cara, não, porque eu acho o passado da música uma merda. E eu vou dizer o porquê, cara. Porque eram todos os artistas... Tudo que se fala hoje, sei lá, do digital, se falava lá atrás do físico. Eu também concordo. Eu me lembro do George Michael dando uma entrevista, porque a gravadora, eu não ganho R$1, eu só tenho dívidas. O Prince, não faz mais sentido eu lançar música por gravadora porque eu só tenho dívidas. O Michael Jackson. E era a mesma coisa, e era mesmo, porque se você parar pra pensar, eu só tive um contrato com gravadora, né? Uma banda que acabou não rolando. A gente tinha 8% de royalties do preço de venda. E o disco não era numerado. Então, sabe-se lá do que a gente ia ganhar o tal do dinheiro, entendeu? Então, e aí tinha, em caso de devolução, podia vender pelo preço de desconto. Então, na verdade, os caras iam dizer o que você ia ganhar, era meio... Qualquer nota. Qualquer nota, né? E aí hoje, quando você olha e fala assim, cara, eu vou lá, subo minha música, chego na agregadora que for, eu entro no dashboard... Eu olho lá, X mil plays, tanto. Tá ali, claro, como a fatura do teu banco, entendeu? Eu realmente acho que todos os contextos têm coisas maravilhosas e coisas péssimas. E acho que esses que tu tá descrevendo aí, 80, 90, tinha coisas que eu olhava assim, pô, isso era legal. Mas tem várias porcarias. Não tô falando de arte, não. Tô falando de jeito que a coisa funcionava. Você tinha que tocar na rádio, na televisão, o negócio era muito mafioso, muito fechado. E isso é maravilhoso? Não, aí ia uma pessoa ou outra que conseguia chegar lá via máfia, né? Muitas vezes. E um ponto importante, né? Então eu não trocaria o meu contexto por nenhum outro. Esse é um ponto. Não, e cara, com todos os mal-estar que existem hoje. Para as pessoas lembrarem, tá, cara? Olha, a gente tá falando de uma festa que se eu tivesse dentro, eu ia amar se eu tivesse aqui. Porque eram quantos que estavam na festa? Quando eu falo festa, assim, acesso a TV, rádio, né? Festivais e etc. Tinham quantos aqui dentro dessa festa? Essa galera tava muito feliz, bicho. Porque eles estavam em todos os programas de TV, eles estavam nos programas de rádio, eles estavam em todos os festivais e etc. Agora, é bom lembrar que a gente era uma festa toda baseada em corrupção, porque o tal do rádio era jabá, né? Então, assim, toda a exposição, que todas as nossas músicas que a gente amou de quando a gente era criança eram baseadas em um sistema corrupto e ilegal, porque rádio não pode cobrar para tocar música. Então... No entanto, cobra, né? No entanto, cobra. Mas de um jeito meio maquiado, mas maquiado, mas cobra. Naquela época nem era maquiado. Então, o sucesso era construído através de mecanismos, inclusive, ilegais. Então, e muito bom pra pouca gente. Obviamente, se eu sou um cara que tava dentro da festa, que fiz, 20 discos dentro de uma gravadora, eu ia estar achando agora uma merda, porque eu tendo que disputar espaço com um cara que gravou o disco em casa. Ele tá ocupando o meu espaço. Né? Os poucos espaços que ainda tem estão sendo ocupados por pessoas que antes não existiam, eram totalmente invisibilizadas pela sociedade, né? Hoje você só vai lá no Apoteose ontem, catar lá o MC Oruan, MC isso, MC aquilo, pessoas você fala, cara, eu não conheço nenhuma delas, mas olha que maravilha. A Apoteose antigamente precisava do Bon Jovi pra lotar, hoje lota com 50 artistas nacionais periféricos, sabe? Pra mim isso é lindo. Agora tem o que melhorar? Tem pra caralho, sempre vai ter. Sempre vai ter o que melhorar, né? Você tem, por exemplo, lá no Pará, hoje você tem um festival como o Psica. O Psica eu quero ir, é foda, né? Um festival que ficou muito grandão, que lota estádio de futebol, com muitos artistas locais, assim, sabe? Isso é impressionante. Isso tem a ver com esse momento também, saca? Disso aqui tudo, de ter... Das pessoas quererem também ver uma coisa mais democrática acontecendo e mais orgânico. E muitas vezes, esse jeito de produzir, consumir no streaming hoje, né, é mais orgânico nesse sentido, né? Embora haja também uma coisa... Eu vou problematizando. Embora haja uma mobilidade do algoritmo, muitas vezes, que a gente não entende muito bem como é que ele empurra uma coisa, desempurra outra coisa, sei lá. Ainda é um pouco mal explicado, pelo menos para mim, como é que o negócio funciona, como é que
Ó, me convida um dia pra um café Sim. que eu te explico um monte de coisa, porque esse é Eu um quero. foco de estudo maravilhoso. Eu quero. Aliás, fazendo os meus jabá É. aqui, ô Pretinho, Sim. cola aqui em mim. Ó, o meu curso Transforma os Transinfantes tá à venda, o link tá na bio, ou tá aqui no vídeo, não sei onde você tá assistindo esse vídeo. O TikToks do Clê, que fala sobre TikTok também, o link tá aqui na descrição do YouTube, ou se você estiver em algum outro lugar, tá na link da onde for. E eu tenho o board do artista também, quem quiser comprar. Mas você, cara, eu quero um café. Vou pegar teu telefone com a Amandinha. Eu vou adorar, Clê, Porque mesmo. tem um monte de coisas que são super Sim. fáceis de explicar e eu Sim, acho que sim. vão te ajudar muito. Sim, quero. Vou te fazer uma última pergunta. Diga. Porque a gente tem uma agenda repleta. Deixa eu só... O que eu pensei? Queria que você me dissesse o que é pra você a MPB. E depois, pra gente fechar, queria que você me dissesse, se você tivesse a oportunidade de virar aqui pro menino novinho aqui, vendo o pai tocar e desse um conselho com toda a sabedoria que você adquiriu até hoje, conselho este que podia mudar a vida desse menino. Dá seu conselho pra mim mesmo, menino? Pra você mesmo. Com tudo que você aprendeu na vida hoje, ainda jovem com 40 anos. Sigo, como diria Marisa Monte, um jovem veterano, né? Mas responde primeiro o que é MPB O que é pra MPB? você. Olha só, no século XX, eu acho que a MPB foi uma música parcialmente brasileira. Isso tem um corte aí. Mas eu realmente acho isso. Eu acho que devido ao jeito que o Brasil se desenhou, muito autocentrado no eixo, se esqueceu de, na prática, já que na teoria existia um sentimento de diversidade, de multiculturalismo e tudo mais, mas na prática a música popular brasileira foi muito restrita. E uma coisa que é uma grande missão hoje também minha, de outros artistas, de outros pensadores, e meu pai está muito empenhado nisso, em trazer o termo música popular brasileira feita na Amazônia, exatamente para também já trazer essa provocação junto. A produção musical da Amazônia, por exemplo, ela sempre foi muito, absolutamente invisibilizada. Você tinha um artista ou outro que conseguia furar o negócio, mas não vinha com o contexto todo, não vinha com as informações de uma maneira clara. Isso começa a acontecer agora. Eu acho que é um processo do Brasil. Então, a MPB, ela é, em tese, um jeito de fazer música popular brasileira que tem a história do país ali, que tem a história dos lugares do Brasil ali, mas ela era muito restrita. Hoje, a gente está começando a ampliar mais esse sentido. Então, isso depois de muita briga. Quando a gente vê numa curadoria de festival hoje, as pessoas acham que a gente está brigando com o festival. Não é com o festival. Não é com o festival X ou Y. É que a gente lá do norte do Brasil, a gente não aceita mais aparecer a ideia de que está se falando do Brasil, da música brasileira, reivindicando a diversidade brasileira, quando na verdade a gente está falando ali de 3 lugares, trechinhos mais específicos do Brasil, sabe? Que estão contando a história de uma população negra, que estão contando a história de uma população urbana, que está muito autocentrado ao ponto de ser perversamente autocentrado. Então a MPB deveria dar conta dessa totalidade da nossa cultura. E isso passa por assimilar, por exemplo, e talvez especialmente hoje em dia, essas informações que vêm da Amazônia, certo? Não existe produto pronto no norte do Brasil, muitas vezes, como já tem uma indústria tradicional no Rio ou na Bahia, que você, sabe, os primeiros sambas já foram... A história do samba, por exemplo, já nasceu com a história do rádio do Rio, com a história do disco no Rio. Quando chegou nos anos 50, 60, já tinha camadas e camadas de poetas, produtores, jornalistas, intelectuais, público consumidor, etc. Isso não está pronto no norte do Brasil, porque às vezes a gente está ali num momento histórico X, mas assim, você vai encontrar músicas lindas. Você vai encontrar o Marabaixo no Amapá, você vai encontrar o Carimbó no Pará, você vai encontrar o Tambor de Crioulo no Maranhão, você vai encontrar músicas urbanas criativas como o Tecnobrega, como o Boi Bumbá no Amazonas, você vai encontrar... enfim, muitas coisas. Começar a falar e começar a esquecer, né? Mas a MPB é isso, essa ideia de um Brasil total. E até que ela foi parcial, música parcialmente brasileira. A gente está ampliando. Acho que um conselho que eu daria pro Filipinho, lá no Jurunas, pequenininho... Daqueles que muda a vida. Um conselho não
Não sei, eu acho que eu fiz as coisas que eu olho com amor para aquele menininho. Eu quebrava muito o braço, cara. Quebrei o braço 5 vezes, quase que eu não tocava. Mas não teria um conselho que você fala, cara, quebrei a cabeça pra caramba, acertei e errei. Putz, se eu dissesse isso pra ele, ia facilitar muito o caminho dele até aqui? Algum tipo de teimosia, assim, né? Eu acho que quando eu tava ficando adulto já, assim, adolescente, talvez, tem aquelas teimosias. A gente vira uma pessoa muito teimosa, né? E eu cada vez mais tô me abrindo pra coisa emocional, assim. Você estava falando de filosofia. Cada vez mais respeitando muito esse fluxo emocional que a gente tem, que eu tenho. E eu acho que eu sempre fui muito cri-cri, especialmente na adolescência. Acho que isso é um conselho que eu daria para adolescente, filho. A criança jogou, fez tudo certinho. Tudo certo. Fez tudo certo. O adolescente talvez foi muito, sei lá, muito do cérebro, sabe? E cada vez mais o coração tá falando muito alto, assim, para mim. Teve a coisa da pandemia, né? Foi um negócio muito doido, isso mexeu muito com a minha cabeça, assim. Em vários aspectos, mas acho que deixou esse legado, digamos assim, de tratar com amor tudo, e de ver quantas chances eu já perdi de ser amoroso ao extremo, assim, né? Eu tento hoje ser cada vez mais emotivo, no sentido de deixar a coisa acontecer, sabe? Não só no palco. No palco eu sempre deixei, mas fora do palco eu sempre fui essa pessoa muito racionalista, talvez um pouco por vir de onde eu vim, tentando construir os passos da vida, da carreira, né? Me joguei no mundão e não é simples. Você tem que dar conta de um monte de coisa. Eu comecei a gravar, trabalhar, fazer coisas. E hoje eu tô começando a deixar acontecer mais a coisa do coração, sabe? Eu acho que é o conselho que eu vejo. Irmão, obrigado pelo carinho de ter vindo aqui, viu? Obrigado, Clê. E vamos tentar trazer teu pai? Vamos. Não, pai, venha. Teu pai mora em São Paulo ou fica lá e cá? Ele, assim como eu, ele mora no mundão. A gente tem um ponto lá, um ponto aqui, um ponto acolá, e a gente fica nesse fluxo, assim. Vou tentar ver com a Amanda da gente trazê-lo na próxima certo, vai vinda dar a São certo, Paulo, vai dar tá? certo, vai dar certo. Beijo enorme, querido. Tá bom, Obrigado. beijo, Clê. Curtiu o nosso papo? Adorei, cara. Adorei mesmo. Muito legal. Gente, eu amei o papo. Pra quem acompanha desde o início, né? Pra quem acompanhou desde o início, aqui tem muita história, muita informação pra mim. Então, eu digo que a gente às vezes está no Rio de Janeiro de costas pro Brasil, né? Então, sempre que eu tenho essa oportunidade de conversar com pessoas como ele, eu aprendo demais. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!